Olá, eu vou mostrar para você como preencher uma célula no Excel 2010 de acordo com algumas condições. Eu vou utilizar as funções se, e ou. Aqui temos a situação de um aluno que, para ser aprovado, precisa ter média maior ou igual a 5 e frequência maior ou igual a 75. Caso o aluno não esteja aprovado, ele poderá ficar de recuperação se tiver a média menor que 5 e a frequência maior ou igual a 75, ou se tiver a média maior ou igual a 5 e a frequência menor que 75. Caso o aluno não atenda a nenhuma dessas três situações, ele estará reprovado, pois a sua média será menor que 5 e a sua frequência será menor que 75. Então, eu vou apagar aqui para vocês verem como é feita a fórmula para atender a essas condições. Então, eu vou utilizar a função C, tá? Por quê? Porque aqui eu digo, se o aluno tiver essas condições, ele está aprovado. Então aí eu tenho que usar a função C. Só que nessas condições aqui, ó, tem um e, tá? A média tem que ser maior ou igual a 5 e a frequência tem que ser maior ou igual a 75. Então eu também vou ter que utilizar a função e. Agora sim eu coloco essas condições. Média maior ou igual a 5. Então vem aqui na média, maior ou igual a 5. E a frequência maior ou igual a 75. Então vem aqui na frequência, maior ou igual a 75. Se essas condições forem verdadeiras, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na célula a palavra aprovado. Então a palavra aprovado tem que vir entre aspas, tá? Sempre que não for um valor numérico, mas for letras ou palavras ou frases, essas terão que vir entre aspas. Agora, e se for falso? Se for falso, eu vou ter que perguntar se o aluno está em alguma dessas situações. Então, novamente, a função se. Aqui ó, tem um e tem também um ou. Tá? Então, dentro desta função se, eu vou ter que utilizar as funções e ou. Tá? A questão agora é se o ou vai ficar antes do e ou se o ou vai ficar depois do e. Tá? Vai ficar antes do e. Já daqui a pouco eu já explico para vocês por que vai ficar antes. Então vamos agora colocar o e com essas condições aqui, ó, média menor que 5, média menor que 5, frequência maior ou igual a 75. E agora eu vou colocar o outro e com essas condições aqui, ó. Média maior ou igual a 5, média maior ou igual a 5 e frequência menor que 75. Frequência menor que 75. Agora eu vou explicar porque eu coloquei os dois e's dentro do ou. Porque o ou ele vai retornar verdadeiro se qualquer uma das condições for verdadeira, tá? Então não preciso que todas as condições sejam verdadeiras
para que ele retorne verdadeiro, tá? Ele só vai retornar falso se todas as condições forem falsas. Então é justamente o que eu quero aqui. Por quê? Porque se essa condição for verdadeira, o aluno está de recuperação. Se essa condição aqui for verdadeira, o aluno está de recuperação, tá? Então não importa se uma das duas é falsa. O que importa é que uma das duas seja verdadeira. Se uma das duas for verdadeira, então o aluno está de recuperação, tá? Então, como pode ser qualquer uma das duas, eu uso justamente o ou. Agora, quem vai retornar para mim esse verdadeiro ou falso? É justamente o e, tá? Porque o e ele vai retornar verdadeiro se todas as condições aqui dentro dele forem verdadeiras, tá? Então, aqui, se a média for menor que 5 e a frequência for maior ou igual a 75, então o resultado do e aqui vai ser verdadeiro. Por quê? Porque essa é verdadeira e essa é verdadeira, tá? Agora, se a média não for menor que 5, se ela for maior ou igual a 5, e a frequência for menor que 75, se essas duas condições aqui forem verdadeiras, esse e aqui também vai retornar verdadeiro, tá? Porque essa é verdadeira e essa é verdadeira. Então, sendo todas as condições aqui dentro dele verdadeiras, ele retorna verdadeiro, tá? O e e o ou funcionam da seguinte maneira. O e vai dar como resultado falso se as duas condições forem falsas ou se qualquer uma das condições for falsa. O e só vai dar verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras, tá? Já o ou não. O ou retorna verdadeiro se qualquer uma das condições for verdadeira. E vai retornar falso apenas se todas as condições forem falsas, tá? Mesmo que eu tenha várias condições e apenas uma delas seja verdadeira, o ou vai retornar verdadeiro, tá? Ele só retorna falso se todas as condições forem falsas, tá? Então vamos ver aqui dois exemplos. Um exemplo com um e. Eu tenho aqui, eu estou perguntando se a frequência é maior ou igual a 75 e a média é maior ou igual a 5, tá? Em relação a essa primeira linha aqui, é o primeiro aluno aqui, tá? A frequência é maior ou igual a 75? Não, é menor que 75. Então aqui nesse ponto está dando falso. Agora, a média é maior ou igual a 5? Não. Então aqui nesse ponto também está dando falso, tá? Então o e aqui, o resultado dele vai ser falso, tá? Falso, ele retorna falso. Agora vamos ver um resultado com ou. Estou perguntando aqui, ó, dentro do ou eu tenho dois e's, tá? Então eu tenho duas condições dentro do ou. Se uma dessas condições for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. Agora, se todas essas condições forem falsas, ele vai retornar falso, tá? Então aqui, a primeira condição do ou é C2 é menor que 5. Então vem aqui, C2 é menor que 5? Sim, está dando verdadeiro aqui. B2 é maior ou igual a 75? Não, B2 não é maior ou igual a 75. Então, aqui o resultado que esse e vai retornar para o ou é falso, tá? Então, eu vou ter essa situação aqui, ó. O ou com um falso aqui dentro, ou falso. Todo esse e aqui
está retornando para o OU o valor falso. Agora vamos ver esse outro E. C2 é maior ou igual a 5? C2 não é maior ou igual a 5. Então, essa parte aqui está dando falso. E B2 é menor que 75? B2 é menor que 75. Tá? Então, essa parte aqui está dando verdadeiro. Só que o E vai retornar falso, porque qualquer um dentro deles sendo falso, ele já retorna falso. Tá? Então, o OU aqui ele está com esses dois valores. O primeiro E deu falso e o segundo E deu falso. Então, dentro do OU está falso e falso. Então, qual é o valor que o OU vai retornar para a célula? Vai retornar o valor falso, tá? Como está aqui, certo? Então, retornamos a nossa fórmula. C E, aí eu começo a fazer as perguntas. B2 é maior ou igual a 75? Depois, C2 é maior ou igual a 5? Se for verdadeiro, o aluno está aprovado. E se for falso? Se for falso, eu tenho que perguntar de novo se o aluno está de recuperação, tá? Se ou e. Porque a recuperação ela tem duas situações, ou essa situação ou essa situação, tá? Então aí eu começo a perguntar: média é menor que 5? Média é menor que 5? E depois eu pergunto: frequência é maior ou igual a 75? Frequência é maior ou igual a 75? Aí agora eu passo para a segunda situação. E de novo. Média é maior ou igual a 5? Média é maior ou igual a 5? Então eu pergunto aqui se a média é maior ou igual a 5. Agora a outra pergunta que eu faço. A média a frequência é menor que 75, então frequência menor que 75, né? Se qualquer uma dessas duas condições forem verdadeiras, aí sim o aluno estará de recuperação. Recuperação é uma palavra, então tem que vir entre aspas. E se nenhuma dessas condições for verdadeira, então o aluno está reprovado, porque ele não está nem aprovado e nem de recuperação. Então ele só pode estar reprovado. Agora sim, está pronta a nossa fórmula, tá? Vocês podem ver aqui como ficou a fórmula, com aí todas as situações de aprovado, recuperação ou reprovado, tá? O reprovado aqui eu não precisei fazer o E para ele, por que não? Porque logicamente, se o aluno não está aprovado e se o aluno não está de recuperação, logicamente o aluno está reprovado, tá? Então, por exclusão, tá? Se nenhuma dessas situações, se essa situação não é verdadeira, se essa situação não é verdadeira, se essa situação não é verdadeira, tá? Ou seja, se nem essa, nem esta e nem essa é verdadeira, então essa aqui é verdadeira, tá? E se essa é verdadeira, o aluno está reprovado.